Às vezes a miséria de um ser humano pode ser medida através do dinheiro que ele tem. Eu hoje gostaria de falar a respeito do senhor Daniel Fraga, que ficou muito conhecido aqui no YouTube após ter feito vídeos defendendo a extinção do Estado, defendendo o anarcocapitalismo e o libertarianismo. Daniel Fraga tornou-se um ídolo, principalmente entre os jovens que acreditam no poder absoluto do dinheiro. Jovens que acreditam que o maior problema do Brasil está ligado aí ao dinheiro. Daniel Fraga conseguiu muito dinheiro através aí do seu investimento em bitcoins, são as moedas digitais. Conseguiu driblar o Estado e a Justiça, depois sumiu da plataforma e agora é tido como um herói, principalmente entre os jovens. E este fenômeno de jovens que não entendem que o dinheiro não tem o poder de solucionar absolutamente tudo, este fenômeno ele foi intensificado graças a essa educação que nos é oferecida. É uma educação que ensina os indivíduos que é através dela que você vai poder ganhar, conseguir conquistar uma profissão e através dessa profissão você vai conseguir toneladas de dinheiro. A educação no Brasil, ela não ensina a criar personalidades, ela não ensina a criar indivíduos questionadores, a criar indivíduos que analisam as coisas, né, que lhes cercam e conseguem ter uma opinião assertiva a respeito dos fatos. Tudo que você tem é uma educação que ensina a conquistar um patrimônio, ganhar rios de dinheiro e, no final, morrerem vazios de significados, vazios de conceitos, vazios de construções. Ou você acha que realmente a maior coisa que um indivíduo pode construir é uma casa? A maior coisa que um indivíduo pode conquistar é um carro? As pessoas no Brasil, elas nascem, estudam, profissionalizam, se profissionalizam, ganham rios de dinheiro, vão lá e simplesmente morrem. Ah, Lucas, mas esse é o estado natural das coisas. Não, não é. Indivíduos vêm de individualidades. Se você tem indivíduos que são padronizados, o que é que você tem? Uma massa amorfa de pessoas que não têm vida. De pessoas que se comportam igual, se vestem igual, comem tudo aquilo que é igual, né, e pensam, raciocinam igual. É isso que nós temos no Brasil. E todas essas pessoas, né, quando você vai conversar com elas, quando você vai dialogar com elas, todos os temas que você quer falar a respeito, sobre ciência, sobre política, etc, etc, a primeira reação delas parece ser sempre a mesma, de risada, de deboche, de desprezo, de ofensas. São pessoas que não conseguem raciocinar mais, porque tudo que envolve na cabeça delas é a conquista do dinheiro a todo custo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É o que acontece hoje. É por isso que nós temos uma geração de pessoas que já não tem, né, apreço pelos relacionamentos, por um casamento. O casamento hoje acaba, meu amigo, simplesmente por conta de uma traição, por conta de um erro, e daí começa a brigar na justiça por patrimônios, né? Porque, meu amigo, patrimônio fala muito mais alto do que o amor. Você vê indivíduos cada vez mais vazios de virtudes, de princípios, de código de ética, de moral, de conduta, tudo, porque acham que o dinheiro fala muito mais alto do que tudo. São pessoas que denotam sim ter uma baixeza de espírito absurda, absurda. Talvez o Daniel Fraga não consiga entender que o Estado, ele não pode ser extinto. Ele não pode ser extinto. Nós, conservadores, não defendemos a eliminação do Estado. Defendemos o Estado mínimo, porque o Estado é essencial para garantir que as normas, o conjunto de leis, né, de códigos, etc, etc, prevaleçam entre os indivíduos para garantir uma sociedade estável, equilibrada. O Estado é necessário, não que ele tenha que ser inchado, claro que não, mas ele tem que ser mínimo, sim, para garantir as liberdades dos indivíduos. Só que, em questão de liberdade, meu amigo, para tudo tem um preço. E quem é que vai poder calcular este preço?
Será que nós temos que calcular este preço através da morte dos indivíduos? Nós não podemos deixar que as coisas aviltem contra a vida e a dignidade humana simplesmente por conta das liberdades que cada um pretende defender. O senhor Fraga, por exemplo, foi contra a justiça, depois a justiça determinar que o pai da MC Melody era um condenado por conta aí, né, da corrupção de menores. O senhor Fraga foi a favor do pai da Melody. Para quem não sabe, a Melody começou a cantar em casas noturnas, a fazer danças em casas noturnas, com menos de 10 anos de idade. E o senhor Fraga foi a favor simplesmente porque falou que aquilo se tratava de uma iniciativa privada. Você imagine só, permitir que tudo aconteça simplesmente porque se trata de iniciativas privadas. Você imagine só, permitir que, por exemplo, empresas, né, comercializem, né, produzam, comercializem, distribuem maconha em todo o país, simplesmente porque se trata de iniciativas privadas. O Estado tem que ficar de fora, o Estado não tem nada a ver com isso. Imagine só, o que ia acontecer? Se as coisas têm que correr diante do bom espírito das leis, imagine só o tamanho do problema para a nossa nação. Ia criar um problema, né? Principalmente segurança pública, porque o tráfico ia ficar à solta. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que nem estatizando e nem colocando na mão das empresas privadas funciona a tal da legalização das drogas. Não quer dizer que, por exemplo, quando você legaliza uma coisa, não vai parar, por exemplo, o mercado negro. Eu já falei disso aqui no canal. Outra coisa, ia trazer um problema na saúde pública. Porque a gente sabe muito bem que as drogas têm efeito alucinógeno, sim, traz problemas principalmente dentro de relações familiares, relações interpessoais, né? E traz um problema gigantesco. As pessoas ficam dependentes, né? Viram dependentes químicas. Ou eu estou falando coisa de outro mundo? Ficam dependentes. E daí o problema fica gigantesco. Imagine só a ausência do Estado justamente para garantir todas as liberdades individuais. Eu já falei várias vezes aqui no canal, né? A liberdade de um indivíduo acaba quando esta ultrapassa a liberdade do outro. Invade a liberdade do outro. Já falei várias vezes aqui no canal. Mas as pessoas não são capazes de entender isso. Eu, por exemplo, eu tenho uma liberdade de frequentar uma praça com a minha família. Meus pais, meus avós, meus irmãos. Eu tenho a liberdade de frequentar uma praça sem ter a encheção de saco de um maconheiro ali, né, fumando a sua droga no meio da praça e empesteando todo o ambiente. Eu tenho liberdade de ir lá. Será que o maconheiro também tem liberdade de ir lá para fumar sua maconha? Você está vendo aí que a liberdade de um, né, atingindo a liberdade do outro? Vocês estão percebendo isso? Mas o povo, né, o povo que acredita no poder absoluto do dinheiro não entende isso. Porque eles já não estão interessados, né, na moral, não estão interessados nos valores, nos princípios. Você quer um exemplo de um grupinho que é assim? Um MBL. O MBL é maciçamente formado por jovenzinhos que acham que o maior problema do Brasil é a questão econômica, meu Deus do céu. Será mesmo? Será mesmo? O maior problema do Brasil não é a questão econômica, por incrível que pareça. Nosso país é um dos mais ricos do mundo, se não for o mais rico. Em questão mineral, se não for o mais rico, é um dos mais ricos. Tanto que você vê os países mais desenvolvidos do mundo com uma inveja absurda, grotesca, sobre a nossa nação, sobre os recursos da nossa nação. Porque sabem que a nossa nação é rica. Só que eles também sabem que a nossa nação não tem inteligência suficiente para utilizar desses recursos e fazer dessa nação a mais desenvolvida do planeta. Todo mundo falava disso, inclusive o doutor Enéas. Né? Enéas falava muito disso, que eles estão de olho nas nossas riquezas minerais. Só que o Brasil, por ter uma péssima administração pública, decorrente aí da destruição cultural pela esquerda, promovida pela esquerda, nós temos péssimas pessoas aí, como administradores públicos, administradoras públicas, como governantes, fazendo tudo que há de mais vil e mais canalha contra
a nossa nação. Eles jogam tudo aquilo que é de mais valioso da nossa nação pelo ralo. E é por isso que nós temos aí uma casta de especialistas, de profissionais, né, de professores, etc., etc., que dão continuidade a esse desserviço de enterrar a nossa nação na pobreza, em todos os sentidos. Na pobreza cultural, na pobreza espiritual, na pobreza da verdade. Tudo aqui no Brasil é um atraso absurdo. Isso fala muito de Cuba, né? Venezuela. Mas assim, qual que é a diferença gritante entre Brasil e Venezuela? Entre Brasil e Cuba? Será que existe uma diferença gritante entre esses países? Não há, não. Não há, não. Em Cuba, você vê uma miséria indescritível, sim. Mas às vezes as pessoas de lá têm muito mais riqueza espiritual do que o nosso povo aqui, que é um povo que tem amor pelo sangue, amor pela violência, amor pela promiscuidade, amor por tudo aquilo que é baixo. É um povo que só é consumido por essas coisas, né? Por suas vontades mais primárias. E é por isso que nós temos uma geração de jovens assim, que idolatram o senhor Fraga, né? Libertários, vão destruir o Estado. É o pensamento reacionário consumindo a cabeça das pessoas. E é por isso que você tem o MBL, né? Unido ao Centrão, que na verdade não tem nada de Centrão. É só a velha e boa esquerda comunista. É ou não é verdade? É ou não é verdade? De Centrão não tem nada. E os menininhos ficam tudo ali sendo ludibriados pelos velhos da política, porque acreditam que o maior problema da vida deles é a economia, né? Falam de economia o tempo inteiro, mas não sabem nada de valores, de princípios, de ética, de moral, não sabem de nada. Tanto que no MBL, a maior parte do MBL ali, você vê pessoas que são a favor de aborto, de legalização das drogas, não é ou não é verdade? De desarmamento. É o povinho que se diz novo, o povo que se diz antenado, ligado. Mas ninguém respeita esse grupo mais, que inclusive está ligado à maçonaria. Ah, Lucas, está criticando a maçonaria? Eu sei que existe maçonaria para o bem, maçonaria para o mal. Mas esse povo aí, a gente sabe muito bem que não é para o bem, não. Não é para o bem. Né? Envolvidos em escândalos de corrupção. É ou não é verdade? Todo mundo está careca de saber disso. Que o MBL está envolvido nisso. E os seus simpatizantes, os únicos seus simpatizantes, são aqueles bobos que não entendem nada à própria volta. O senhor Fraga pode estar rico hoje, pode estar milionário com aquilo que ele fez. Mas ele é um ser miserável de espírito, miserável de verdades e miserável de valores. Que adianta? Que adianta o homem ganhar este mundo se a sua alma está perdida, está morta? De que adianta? E é por isso que você tem uma geração que só desce, só vai caindo de nível, porque estes palhaços que deveriam passar uma imagem decente, essas pessoas mais jovens, simplesmente se sentem heróis fazendo absurdidades, cagadas, estratosféricas. É o país da insensibilidade moral. É o país da injustiça, da sacanagem.